Existem algumas dúvidas, algumas questões que muitas pessoas têm com relação à tristeza, à depressão, à angústia. Muita gente acha que o Filho de Deus, ele não pode estar triste jamais. Ele jamais pode ter um momento de tristeza, ele sempre tem que estar feliz, ele sempre tem que estar, naqueles momentos de glória. Mas eu quero te falar uma coisa. Muitos filhos de Deus, muitos homens de Deus deixaram registrado aqui nessa palavra momentos terríveis de tristeza. E nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Que a paz do Senhor Jesus reine no seu coração, que Deus esteja ministrando fortemente a tua vida nesse dia. Bom, eu escolhi para falar com vocês sobre isso Salmos 13, onde Davi faz uma oração que é uma oração muito impactante, que muita gente lê e fala essa oração de Davi. Salmos de número 13 é chamada a oração da fé. Preste atenção, o título deste salmo é a oração da fé. E é interessante porque esta oração da fé de Davi começa com um monte de questão. Olha só o que ele diz. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás o teu rosto de mim? Queridos, preste atenção no que Davi diz a Deus. Davi, ele vai no início da sua oração falando para Deus: Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Até quando o Senhor não vai olhar para mim? Até quando a minha alma estará relutando em tristeza? Até quando o inimigo se erguerá contra mim? Vai ser para sempre, Senhor. E ele começa contando para Deus a sua dor, contando para Deus a sua angústia e mostrando para Deus o sentimento que estava no seu coração. Aí eu vou lhe dar uma resposta. É pecado dizer a Deus o que se passa em seu coração? A resposta está aqui. Seja sincero na sua oração. Seja honesto na sua oração. Mas não perca a fé. Sabe por quê? É interessante os últimos momentos aqui desse cântico de Davi, né? As últimas estrofes ou os últimos versículos, né? Os salmos é feito em números, mas as últimas palavras de Davi neste salmo me chamam muito a atenção. É o típico paradoxo, ou seja, os dois lados da moeda. Um homem que inicia sua oração entristecido, magoado, desacreditado, até duvidando que Deus está olhando para ele e dizendo assim: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai esquecer de mim? Questionando o amor de Deus, questionando o cuidado de Deus. A gente vai vendo isso aí. E logo em seguida, no finalzinho, você vai vendo ele dizendo o seguinte: mas eu confiarei na tua graça. Eu confiarei no teu amor. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Mesmo que o seu coração esteja triste. Quer dizer, eu estou dizendo nessa manhã, mas para você pode ser à tarde, à noite, eu não sei. Mas é o horário que eu estou gravando. Mesmo que o seu coração esteja triste, magoado, Deus está acima dos seus sentimentos. E Davi sabia disso. Davi sabia que ele estava triste, Davi sabia que ele estava questionando, Davi sabia que ele estava se sentindo esquecido, mas ele dizia: mas eu vou confiar em ti. Eu vou confiar em ti, mesmo que o meu coração esteja abalado, eu vou confiar em ti. Mesmo que a minha carne esteja estremecida pela angústia, eu vou confiar em ti. Mesmo que a minha mente venha pensamentos contrários, eu vou confiar em ti. Olha, Abacuque disse bem isso. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim nem ovelhas no curral, mesmo assim, eu louvarei o teu nome, na alegria ou na dor, eu te adorarei, eu confiarei em ti. E Davi, ele dá um exemplo claro disso. Ele sabia que os sentimentos dele não era superior à soberania e à graça de Deus. Eu quero te dizer, teus sentimentos não está acima da graça de Deus, portanto não perca a fé. Aí eu vou lhe dar uma resposta bem clara. Fé é estar feliz no meio da dor? Não. Fé é você ter esses momentos de dores, mas saber que Deus cuida de você. Saber que Ele está ali e que Ele não te abandona jamais. Olha o exemplo disso de Jesus no Gólgota, quando Ele clama a Deus e Ele diz assim: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ele sabia que naquele momento Deus não estava olhando para ele, mas o que acontece? Ele sentiu isso, mas Deus não o desamparou.
Por um momento Deus não pôde olhar para ele, mas Deus não o desamparou, tanto que foi consumado e ele ressuscitou e tem um nome acima de todo nome. Outro exemplo também no Getsemane, quando ele chora e começa a dizer: Senhor, se possível, aparta de mim este cálice. Ele sabia da tristeza, ele sabia da angústia, ele sabia da dor, mas ele também sabia que era a vontade de Deus que ele passasse por aquilo para receber uma herança maior, para cumprir o propósito de Deus, para hoje ter um nome acima de todos os nomes, para salvar a humanidade, para cumprir o zelo e o amor de Deus por nós. Então guarde isso no seu coração. Medite no Salmos 13, você vai ver que coisa interessante. Ele inicia dizendo que foi esquecido e no final ele diz: não perco a minha fé. É exatamente isso. Você está sofrendo, você está chorando, você está passando por luta, mas não perca a sua fé, porque o choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Deus cuida de nós, Deus nos ama com um amor incondicional. Então que esta palavra fique no seu coração e que em nome de Jesus, mesmo que você esteja passando por angústia e por tristeza, que nada roube a paz e a confiança em Deus. Ainda que teu homem exterior se corrompa, que o teu coração se renove com a fé no Deus inabalável. Eu não duvido do seu cuidado, eu não duvido dos seus milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E agindo Deus, quem impedirá? Portanto, adore, adore em meio à dor. Adore como Paulo e Silas na prisão. E quando eles adoraram, as cadeias se quebraram. Portanto, glorifica e agradeça a Deus por esta dor, porque a dor nos faz mais forte. Tá bom? Papai do céu te abençoe, te guarde, te proteja. Um excelente dia para você, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.